Êxodo, capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Vá e fale aos filhos de Israel que voltem e acampem diante do campo de Piraiote, entre Midom e o mar, diante de Baal Zephon, e em frente deles no campo assentareis, junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estes estão embaraçados na terra do deserto, e o deserto os matou. E então eu endurecerei o coração do faraó para que os persigam, e eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão todos os egípcios que eu sou o Senhor. E assim fizeram. E sendo assim anunciado ao rei do Egito, o Faraó, que o povo fugia, mudou-se o seu coração, e também os dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto? Havendo deixado Israel ir, para que eles não nos sirvam mais. Então o faraó arrumou o seu carro, e pegou consigo todo o seu povo. E pegou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e também todos os capitões, sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, para que ele perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com altas mãos. Então os egípcios os perseguiram com todos os carros do faraó, e os cavalos, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pierote, junto a Baal-Zephon. E Faraó chegando, os filhos de Israel se levantaram, e viram que os egípcios vinham atrás deles, e eles ficaram com muito medo. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés que não havia sepulcros no Egito para tirá-los de lá, para que morressem no deserto. Por que fizestes isto, Moisés? Por que nos tirou do Egito? E não é esta a palavra que tiveres feito para nós no Egito? Deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois é melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Porém, Moisés disse ao povo: Todos vocês não temam e fiquem quietos, porque hoje o Senhor nos fará um grande livramento, porque os egípcios que estão vendo hoje nunca mais os verão para sempre. E vocês vão ficar quietinhos, porque o Senhor vai lutar por vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Por que clamam a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara e a estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar e seco. E mais, eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no mar atrás de vós, e eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, e em todos os seus carros e cavaleiros. E então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, Deus
poderoso, quando eu for glorificado em Faraó, em seus carros, em todo o seu exército e cavaleiros. E o anjo do Senhor que ia diante do povo de Israel se retirou e ia atrás deles, e também a coluna de nuvens que ia à frente se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre os egípcios e os israelitas, e a nuvem era escuridão para aqueles e para estes, os israelitas. Esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, de maneira nenhuma, um chegou ao outro. E então Moisés levantou a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar se dividir com um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar ficou seco, e todas aquelas águas foram partidas no meio. E assim os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, com águas à sua direita e à sua esquerda, e no meio seco, um caminho para passarem. E os egípcios os seguiam, e junto deles entraram todos os cavalos do Faraó, os seus carros, os seus exércitos e os cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na coluna de nuvens, viu os egípcios e fez alvoroço no campo dos egípcios, tirando as rodas de seus carros, fazendo eles andar dificultadamente. Então disseram os egípcios: vamos todos fugir da face de Israel, porque o Senhor é com eles e pelejam contra os egípcios. E então o Senhor disse a Moisés: Moisés, levanta tua mão ao mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, cavalos e cavaleiros. E então Moisés levantou a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. Porém o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram todos os cavaleiros, todos os carros e todos os exércitos do Faraó que haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel passaram pelo meio do mar no seco, e o mar foram à sua direita e à sua esquerda separados. E assim o Senhor salvou o povo de Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia. E então Israel viu a grande mão que o Senhor colocara sobre os egípcios, e temeram todos, e todos creram no Senhor, e Moisés, o seu servo, também creram nele.